eu sou a Brenda Boaventura do primeiro ano B e eu vou falar um pouco sobre o Império Romano aqui. Então, o Império Romano ele pode ser dividido em duas fases: a fase do Alto Império e a fase do Baixo Império. Eu vou entrar mais nesse assunto um pouquinho mais na frente, mas agora eu vou falar no Império geral. Algumas coisas como a sociedade, a política, a economia. Então, iniciando pela política, o poder dentro do império ele era centralizado nas mãos do imperador. E ele era apoiado, né, pelo exército, que era bastante importante, ainda mais no Império Romano, né, pelo fato do próprio império ser militarista, né. Outra coisa era que o Senado, ele não tinha sido destruído, ele não tinha sido dissolvido ou coisa assim. Ele só não era tão forte quanto o Senado era lá na época da República. Ele tinha perdido muito seu poder, como por exemplo, agora eles basicamente tinham a administração da Itália e também a administração, né, o poder em algumas outras províncias senatoriais, o que não era muito. Comparado, por exemplo, ao imperador, né, que tinha um controle judiciário, legislativo, ele também tinha um controle militar, do exército, também da religião, e também sobre as finanças do estado, por exemplo. De relativo à sociedade, o império ele era dividido em três ordens. Era basicamente a ordem de cima, a superior, era a senatorial, que eram aquelas pessoas que tinham privilégios políticos, né? A do meio era a equestre, ou equestre, que eram aqueles cargos públicos, por exemplo, como era na magistratura lá na República, e a camada inferior era chamada de inferior, que ficava o resto da população, e basicamente a maior parte dela também, né? O Império Romano era escravista, então a sua economia ela era assentada basicamente no trabalho escravo e também na riqueza gerada pelas províncias, que poderiam vir tanto dos tributos pagos pela população, quanto dos comércios bem lucrativos, inclusive, comércios entre províncias e o próprio império. Alguns não consideram que Otávio Augusto tenha sido um imperador, e sim um príncipe, em que ele viveu um principado. Mas se a gente for considerar ele um imperador, a gente pode colocar ele dentro da dinastia Júlio-Claudiana, que ela inicia com Augusto e ela termina com Nero, em que Nero ele é forçado ao suicídio e acabou sendo criada uma crise sucessória imperial, entendeu? Eles não sabiam muito bem quem iria subir ao poder. Foram indicados alguns nomes, principalmente pelo exército, mas acabou que Vespasiano, um próprio comandante do exército, ele acabou subindo, né, ao poder, acabou virando imperador, e Vespasiano ele foi sucedido por seus filhos, né, Tito e Domiciano, formando a dinastia dos Flávios. A próxima dinastia após os Flávios foram a dos Antoninos, em que o último deles, o último Antonino, foi Cômodo, que foi assassinado. O assassinato de Cômodo, ele implantou uma crise, não uma crise, mas uma anarquia e uma guerra civil dentro do Império Romano, dentro do Alto Império. Então, houveram ali 5 anos em que foi implantada essa anarquia, em que não houve um sucessor, em que não houve um imperador, até que, dentro dessa guerra interna, Séptimo Severus deu início à última dinastia do Alto Império, que era a dinastia dos Severos. Então, voltando para o período em que Otávio Augusto foi um imperador, um príncipe, podemos considerar, né? Ele fez várias coisas que foram muito benéficas para Roma e que ele foi o cara que instalou a Pax Romana. A Pax Romana, ou Paz Romana, foi basicamente um período em que houve uma grande prosperidade econômica e uma estabilidade política e social dentro de Roma. Essa Pax Romana, ela se deveu a diversos fatores, como, por exemplo, ele conseguir meio que dar uma acalmada nas pessoas que estavam querendo
fazer revoltas e tal, ainda com sangue quente por conta do término, né, de todos os conflitos que o término da República trouxe. Ele conseguiu apaziguar muita gente, grande parte da população plebeia, por meio da política chamada de pão e circo, que era basicamente uma política de entretenimento às pessoas, para fazerem elas não ficarem exatamente nas ruas, e sim ficarem nas arenas e nos circos máximos. Ainda no governo de Otávio Augusto apareceram diversas colônias agrícolas, né, que eram basicamente terras tomadas de pequenos agricultores, de terras, de territórios, né, que foram meio que tomados realmente pelos romanos, e dados para os veteranos do exército, que além disso também começaram a receber aposentadorias, né. Ainda no governo de Otávio, nasceu um cara chamado Jesus Cristo, na Judéia, que começou e fundou uma nova religião, o cristianismo. E quando o cristianismo começou a aparecer em todas as classes sociais de Roma, das pessoas, né, da população de Roma, no começo, no início, né, eles viram, né, perceberam que existia essa nova religião e viram que, tipo, era só mais uma delas, porque como Roma tinha um território bem grande, porque ele tinha tomado territórios de outros países, né, haviam várias culturas e religiões. Eles não tinham problema com isso, era tanto que essas religiões, elas conviviam e tal, só que o cristianismo, ele se diferenciava muito das outras religiões. Por exemplo, ele era monoteísta, ele pregava a igualdade entre todos os homens, era uma religião pacifista, eles acreditavam na vida após a morte, muito diferente das outras religiões ali que estavam presentes em Roma, que eram politeístas. A própria Roma, ela era militarista, não tinha como ser pacifista e militarista ao mesmo tempo. Além de que, como que eles iam aceitar uma religião que prega igualdade, sendo que em Roma, o próprio Império Romano era um império que vivia da escravidão, que sua principal fonte ali econômica era a escravidão. Então, por esses outros motivos, né, que o cristianismo ele começou a ser perseguido. Foi tanto que no início, né, os cristãos que eram tipo pegos, eles eram colocados nas arenas para lutar contra os leões, ou para ser basicamente mortos por eles, para entreter a população, porque o cristianismo era perseguido e eles poderiam ajudar de alguma forma desse jeito, entretendo a população pelo menos, né? O cristianismo, apesar de ser perseguido, ele começou a tomar proporções muito grandes. Agora muita gente de diversas classes sociais agora tinham absorvido essa ideia, né? Essa religião, e foi por isso que em 313 o imperador Constantino, se eu não me engano, ele lançou o Edito de Milão, que dava liberdade aos cristãos a fazer o seu culto ao seu Deus, né, a serem cristãos, basicamente. E o Edito de Milão, ele foi complementado por um decreto de um imperador chamado Teodósio, se eu não me engano, que ele falava que o cristianismo já tinha virado a religião oficial de Roma. Então, quando os bárbaros eles tomaram Roma, o cristianismo já era a religião oficial. Então houveram diversos motivos para que o Baixo Império fosse tão ruim, fosse tão decadente assim, e houvesse essa crise até que o Império tivesse sido destruído. Então, alguns desses fatores aí que fizeram com que o Império entrasse em crise foram principalmente o fato deles terem parado de expandir. Porque quando eles pararam de expandir, eles pararam de conquistar riquezas e pararam de conseguir escravos de guerra, né? Porque, se eu não me engano, a escravidão por dívida já tinha sido abolida. Então, esses escravos de guerra, eles pararam de acontecer, eles pararam de vir, e os escravos que eles já tinham conseguiam continuar com a produção que eles já tinham, né, com o trabalho que eles tinham, mas não era o bastante, sabe? Eles sempre morriam de epidemias, ou, por exemplo, de guerras internas, e isso afetava muito, a economia romana. E com esses 16 quilômetros de fronteira, era muito difícil eles conseguirem controlar tantas populações, tantas pessoas e culturas diferentes que estavam dentro de seu império. Então, esse também foi um fator muito importante para
que acontecesse essa decadência do Império. Além disso, a Península Itálica ela começou a depender muito dos impostos cobrados, né, das províncias senatoriais, porque eles não tinham mais outra fonte de riqueza. Já que eles pararam com as guerras, eles não tinham mais outra fonte de riqueza, então a Península Itálica ela começou a ficar sem dinheiro, basicamente. Então elas basicamente dependiam dos impostos pagos pela população para conseguir sobreviver. As riquezas deles vinham disso, entendeu? Além disso, houve um grande êxodo urbano, porque as pessoas começaram a empobrecer, elas não tinham mais dinheiro nem para comprar, tipo, alimentos e coisas necessárias à vida. Então nós podemos ver, né, que um grande fator, né, que meio que causou vários desses problemas de Roma foi eles terem parado de expandir, eles terem parado de conquistar novos territórios. Talvez eles tivessem o mesmo final se eles tivessem continuado a expandir, né, porque o império ainda aumentaria, seria mais território para cuidar, então acho que Roma não tinha mais muita chance. E o real fim dos romanos aconteceu quando o rei dos Érulos, ele depôs Rômulo Augustulo, que era basicamente o rei da Roma Ocidental, e ele se autoproclamou o rei de Roma. Isso a gente considera o fim do Império Romano do Ocidente. O do Oriente continuou existindo, pelo menos em teoria, por mais algum tempo, por cerca de 1000 anos, com o nome de Império Bizantino. Mas a gente considera que em 476 o Império Romano ele